Hoje eu vou fazer um cozinha e fala com vocês. Não é muito típico aqui no canal, mas eu vou contar para vocês como é que eu me tornei arquiteta. E, em paralelo, eu vou fazendo um quibe de forno. Eu moro com a minha irmã e daí a gente faz, na verdade, comida uma vez por semana, para a semana toda a gente cozinha, porque eu até gosto de cozinhar, mas assim, coisa especial e, enfim, faço uma vez só na semana, daí fica congeladinho já para a semana toda, a gente se ajeita desse jeito. Bem mais prático. Mas vamos lá. Para eu contar para vocês como é que eu me tornei arquiteta, eu tenho que, na verdade, voltar para minha infância. Sabe aquela coisa de o que você vai ser quando crescer? Quando os adultos perguntavam, alguém perguntava, eu dizia arquiteta. Arquiteta. Eu sempre dizia arquiteta. Eu não tinha a menor dúvida na minha vida que eu não seria arquiteta. Só que aí a vida foi passando. Aos 19 anos eu engravidei. Minha filha Alexia, minha querida. Vou colocar aqui água no trigo para tratar. Então, aí eu engravidei da minha filha aos 19 anos. E lógico que eu não tinha faculdade ainda aos 19. Então eu tinha que sustentá-la, tinha que ganhar dinheiro. E aí eu fui para o mercado de trabalho. Eu não tinha muita opção. E eu não fui para a área de arquitetura, design, nada disso. Eu fui para a área de importação e exportação. Trabalhei numa trade de importação por 20 anos na área. Não numa mesma empresa, mas na área. Mas sempre aquele negócio de tipo, meu sonho era ser arquiteta. E, enfim, a vida foi passando, a vida foi acontecendo. De importação e exportação, eu mudei totalmente a minha vida. Fui para Arraial do Cabo, tive um barco em Arraial do Cabo, uma experiência muito legal. E, enfim, eu não tenho como não falar de Deus, né, também nessa hora aqui. Como que Deus acerta tudo na nossa vida. Como é que Deus está presente em cada momento. E naquela época eu nem era assim tão ativa no contato com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, pra mim nunca foi dúvida. E eu sempre falei, Deus é foda. É foda e Deus faz as coisas muito certas. Daí eu trabalhei em Arraial do Cabo, por uns motivos que não vêm ao caso agora. Eu resolvi sair de Arraial do Cabo. E de um dia para o outro eu resolvi que eu queria ir para a Alemanha. E por que ir para a Alemanha? Porque eu sou de família alemã, né? Toda a minha história, todos os meus antepassados são ou da Alemanha ou da Áustria. Meu pai é austríaco, meus avós maternos são alemães, aquela coisa que muita gente também passou por isso, né? Os avós tiveram que fugir da guerra e foram para o Brasil. E eu pedi primeiro abrigo para minha família da Áustria, que eu tenho família na Áustria. E na ocasião, a minha prima não podia me ajudar, que era a pessoa que eu mais tinha contato, mas ela não pôde ajudar. E aí eu falei, quem poderá me salvar? E aí eu entrei em contato com uma amiga minha. Nós trabalhamos juntas no Brasil em 2001 e fazia mais ou menos uns 10 anos que eu não tinha mais contato com ela. Eu falei, bom, o não eu já tenho, vou tentar. Se eu não conseguir com ela, eu penso o que eu vou fazer da minha vida. E ela, imediatamente, falou, eu topo. Eu preciso ver com meu marido, mas a minha resposta de cara já é sim. E eu fiquei, assim, super feliz, né? Porque tava dando tudo certo. Depois de um ano, eu precisei programar tudo, organizar, porque foi uma coisa muito repentina. Eu simplesmente de uma hora para outra decidi, quero ir para Alemanha. E aí organizei tudo, isso demorou, até eu vim para Alemanha mesmo, demorou um ano desde a minha decisão. Na festa de despedida que eu fiz na casa do meu pai, me perguntaram, mas o que você vai fazer na Alemanha? Eu falei, eu vou aprender alemão e vou fazer faculdade de arquitetura. A minha irmã olhou para mim e falou assim, você vai fazer outra faculdade? Eu tinha na época, faz 8 anos, eu tava para fazer 40 anos. Você é louca? Você vai fazer outra faculdade aos 40 anos? Eu falei, provavelmente não aos 40, mais pra frente, eu preciso primeiro aprender a falar alemão. E meu pai falou, você tem certeza que você quer isso? A sua carreira vai começar perto dos 50. Eu falei, eu sei, mas é o que eu quero. É o que grita no meu coração. É o que eu sabia que eu ia fazer desde criança. Fizemos a festa, foi tudo uma alegria. E eu vim pra Alemanha. Eu vim pra Alemanha, fiquei na casa dessa minha amiga. Ela foi, assim, um anjo na minha vida. Eu sou super grata por ela. Ai, gente, peraí que eu vou ter que colocar aqui. Acho que eu já vou moer a cebola. Vou moer a cebola já com hortelã, que aí já vai dar um gostinho. Eu fiquei na casa dessa minha amiga.
Fiquei 3 meses na casa dela. Logo no dia que eu cheguei, assim, um dia depois, eu já comecei a ver quarto, comecei a ver trabalho, porque eu cheguei de mala e cuia, sem trabalho. E essa minha amiga, ela tava também passando uma fase bem nova na vida dela, tava com uma neném, tava quase andando, e ela tava gostando de eu estar lá na casa dela, porque era uma companhia, não era só bebê e tal, né? Aí ela falou, calma, 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 não vai sair correndo daqui, fica mais um pouco. Aí eu falei, tá bom. E aí eu acabei ficando 3 meses na casa dessa minha amiga, mas enfim, depois de 3 meses, ela com um bebê novinho, né, com uma neném de 1 ano, tava vivendo uma nova fase no casamento dela, eu não tinha nada que fazer na vida dela, né? Enfim, tomei meu rumo e mudei de casa, mas na mesma cidade que ela, então a gente continua super amiga e tal. E eu sempre com essa vontade na minha cabeça. Tanto é que ela me ajudou a procurar curso de design de interiores e tal. E acabou não rolando, porque eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro. E curso de design de interiores aqui na Alemanha é integral. Então não tinha como trabalhar e estudar, enfim. Saí da casa dela, fui morar numa VG, que é igual esse lugar aqui que eu moro hoje, que nada mais é do que uma república, mas lá na cidade dela, que chama Schwäbisch Hall. Pouca gente conhece essa cidade. Vou até deixar umas fotinhos aqui, porque é uma cidade muito linda, muito lindinha. Uma cidade medieval, bonita pra caramba. Peraí que vai fazer barulho. A máquina é ótima. A VG que eu morava tinha 3 pessoas, só era um senhor mais velho, eu e mais uma senhora mais velha, então era super tranquilo, não tinha nada de bagunça, de festa, de nada disso. Era bem tranquilinho. Fiquei morando lá 1 ano. Daí, nesse 1 ano, eu acabei conhecendo meu ex-marido. Na mesma época, eu fiquei doente e fui hospitalizada. E esse meu ex-marido foi muito parceiro. Ele foi muito, muito, muito parceiro. Ele ia no hospital. Imagina, a gente tinha 1 semana de conhecido. Ele ia no hospital, ele me visitava. Ele foi realmente muito, muito legal. Não tenho nada pra falar. E aí, como eu tava doente e eu tava de licença do meu trabalho por doença, eu acabei ficando na casa dele quando eu saí do hospital. E eu ficava mais na casa dele do que na minha casa. E eu meio perdida, não queria mais voltar pro trabalho que eu fazia. Tava meio perdida na vida, tal. Eu tava quase que pra comprar, fazer um negócio pra uma loja de segunda mão, de roupas. Aí na hora que eu ia falar com a moça da loja, daí eu pensei, não é isso que eu quero, não é isso que tá latente no meu coração. E o meu ex-marido pegou e me perguntou, mas o que é que você quer fazer? Aí eu falei, meu sonho é fazer arquitetura. E ele foi muito bacana. Ele falou, então faz. Eu falei assim, como assim? Ele falou, então faça arquitetura. Se é o teu sonho, faça arquitetura. E eu fiquei assim, ó, de cara, porque eu nunca tinha tido isso na minha vida, sabe? Alguém que me desse esse tamanho de suporte. Aí eu falei, não, peraí, você não tá entendendo. Fazer arquitetura significa não poder trabalhar. A arquitetura são 5 anos. Eu não vou poder contribuir com grana em casa. Como é que isso vai funcionar? Não vai dar. Aí ele falou, se é o que você quer, eu seguro a onda e você faz arquitetura. E eu achei aquilo incrível. Eu achei assim, simplesmente maravilhoso. E aí é que eu falo que entra Deus, assim, porque eu conheci ele e ele me deu a oportunidade de realizar meu sonho. Então, assim, Deus coloca as pessoas na sua vida. Isso é muito incrível. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus colocou ele no meu caminho para isso. E aí, no dia seguinte, já comecei a correr atrás da documentação, só que eu sou uma pessoa extremamente organizada na questão de documentação. Eu nunca deixo para fazer um documento em cima da hora. Eu já vim para a Alemanha com tudo pronto, toda a minha documentação de escolaridade, tudo já traduzido, juramentado, tudo pronto. Porque eu tinha na minha cabeça, eu vou para a Alemanha para fazer arquitetura. E aí é aquela coisa, né? Tipo, dê o seu passo que Deus coloca o chão. Eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer. Eu só não sabia como. Deus acabou me dando o como. Entrei na faculdade e aí deu, assim, meu ex-marido foi comigo no dia da faculdade. Eles fazem um dia da Offenungstür, que é o dia da porta aberta da faculdade. Aqui algumas empresas fazem isso no ano também. É bem legal, para você poder conhecer. Fui nesse dia lá da porta aberta, conheci a faculdade e entrei na faculdade, mandei toda a minha documentação, tudo funcionou, não precisava fazer
vestibular nem nada. Aqui na Alemanha não tem isso. Eu só entreguei toda a minha documentação. A única coisa é que se tem vaga, você tem que se inscrever logo, porque eu tenho números de vagas limitados e você tem que entrar numa fila. Então, se você se inscreveu a tempo, você é um dos primeiros da fila, ou o número necessário lá da fila, você entra. E assim eu entrei na faculdade. E aí veio a pandemia. E aí vem Deus de novo. Porque na pandemia, eu brinco que eu nem vi a pandemia passar, porque eu tava ocupadíssima com a faculdade. E eu tava tão encantada que eu tava fazendo faculdade de arquitetura, que assim que eu fiz o primeiro semestre presencial, e quando começou o segundo semestre presencial, no primeiro dia de aula, no meio da aula, a faculdade foi fechada por causa da pandemia. O professor falou: pessoal, a gente vai ter que ir embora para casa agora. A gente ainda não sabe como é que vai ser a sequência de aulas, mas a gente vai notificar vocês. Nossa, ali eu entrei em desespero. Eu falei, não é possível. Agora que tava dando tudo certo, vai dar ruim. Mas Deus, de novo, Ele é tão maravilhoso que a faculdade em um dia informou que as aulas seriam todas online, e para mim foi maravilhoso, porque eu consegui gravar as aulas. Então, quando eu fui estudar para as provas, eu tinha as aulas, eu podia repetir. Se eu tivesse ficado lá no presencial, é óbvio que eu ia aprender, é óbvio que eu ia fazer todas as minhas notificações no caderno, mas não é a mesma coisa do que você poder repetir a aula. E isso foi muito legal. Então, pra mim, eu fiquei a pandemia toda em casa, tendo aula na faculdade à distância, né, por computador. Era aula normal, não era aula gravada, era o professor lá, todo mundo online. E deu super certo. E em 2022 eu me formei como bacharel na faculdade. E desde então eu trabalho como arquiteta na Alemanha. Agora eu vou contar como é que eu consegui o emprego onde eu tô hoje, na verdade. E eu costumo brincar que eu não procurei o emprego que me achou. Porque eu tava no final do primeiro semestre da faculdade, ainda não tava a pandemia estourada, porque a gente ainda tava antes das férias do primeiro para o segundo semestre. E a gente tinha que buscar na faculdade as nossas maquetes, os trabalhos e essas coisas que a gente faz na faculdade de arquitetura normal. E eu fui no último dia buscar, enfim, porque era o último dia. No que eu tô voltando para casa, eu sempre precisava pegar um trem, ou tinha opção de pegar um trem até uma outra estação intermediária e fazer a baldeação e continuar para minha casa, mas eu poderia pegar um trem direto. E eu não sei, eu não costumava fazer essa baldeação. Não era o meu caminho. E eu não sei por que cargas d'água neste dia, quer dizer, eu não sei. O cara lá de cima sabe. Deus é muito maravilhoso. E aí, nesse dia, eu peguei esse trem que precisava fazer baldeação. E eu tava com o meu projeto de arquitetura na mão, minha maquete. E aí tinha um homem olhando pra mim. E ele olhava. Eu falei, que estranho, o que esse homem tá olhando pra mim? Na hora que eu desci pra fazer a baldeação, pra pegar o trem que ia pra minha casa, que era o que eu tinha que pegar, esse homem veio falar comigo. É de arquitetura? Aí eu falei assim, é. Só que meu inglês, gente, meu alemão naquela época era terrível. Eu não conseguia mal entender o que ele falava. E olha que eu tava já num semestre de faculdade, mas tava penando. Acho que eu tava meio nervosa que ele tava falando comigo. Ele falou assim, é de arquitetura? Eu falei, é. Aí ele, ai, que legal, eu também sou arquiteto. Onde que você tá fazendo faculdade? Eu falei, tô, ali aonde? Aí começamos a bater papo. Ele foi professor na faculdade que eu fazia, mas não era mais professor, mas tinha sido. E aí ficamos conversando ali uns 5 minutinhos. Ele falou, eu tô com um projeto de uma piscina aqui nessa estação, né? Temos um escritório de arquitetura. Aí eu falei assim, você tem um escritório de arquitetura? Ele, sim. Aí eu falei assim, quem sabe eu mando o meu currículo pra vocês? Aí ele, claro, por que não? E me deu o cartão dele. Ele falou, quem sabe você não trabalha agora nas férias? Aí eu já mandei. E quem sabe mais que as férias? Porque é assim, né? Se é pra sonhar, sonha grande. E aí eu cheguei em casa com o cartão. Aí, enfim, ele foi embora pro lado dele, eu fui pra minha casa. Cheguei em casa, assim, ansiosa, porque meu marido chegou de serviço. Eu tava, assim, ansiosíssima pra falar com ele. Falei, eu preciso mandar o meu currículo agora.
Ele falou, não, tudo bem, a gente manda. Aí ele me ajudou a fazer o currículo bonitinho, todo em alemão, né? E eu não tinha projeto, eu não tinha portfólio, nada disso. Nem sabia muito bem o que o escritório fazia. O importante era eu conseguir o emprego. Na outra faculdade que eu tinha feito no Brasil, de importação e exportação, eu sempre trabalhei, assim, estudei e trabalhei, né? É o normal no Brasil. Então aquilo na minha cabeça e eu não estar contribuindo com dinheiro em casa, aquilo era muito... Eu tinha uma cobrança interna minha, tipo assim, não tô fazendo isso direito. E aí, mandei o e-mail e o meu chefe, que hoje é meu chefe, me respondeu, nossa, nem imaginei que você ia responder tão rápido, que legal, vamos marcar uma reunião para você vir conhecer os outros chefes, né, os outros donos da empresa. Vamos fazer tipo uma entrevista. Marcamos para a próxima quinta-feira, né, para quinta-feira seguinte. Eu entrei na empresa, era uma empresa pequenininha ainda, tinha 1 ano de ação. Eu fui a primeira funcionária. A entrevista foi praticamente assim, olha, aqui é a sua mesa, esse aqui são os outros chefes. Aí eu falei assim, mas vocês não estão entendendo, eu não falo alemão. Isso não é problema. Eu falei, vocês não estão entendendo, eu não tenho experiência nenhuma. Isso não é problema. Essa daqui é a sua mesa e a gente vai te ensinar. E assim, eu tô na empresa faz 5 anos. Desde 2020, desde o inverno de 2020. Eu entrei lá em fevereiro e tô lá até hoje, faz 5 anos. É uma empresa que trabalha praticamente só tocando obra, a gente não faz nenhum projeto, a gente só toca a obra, só cuida da parte de execução de obra mesmo, porque aqui na Alemanha quem faz isso são os arquitetos, não são os engenheiros. E eu tô na minha segunda obra. A primeira obra foi uma escola grande, pro tamanho das construções da Alemanha, uma escola relativamente grande. E agora a gente está construindo uma piscina, porque meus chefes vêm de um histórico de piscina. E por incrível que pareça, aqui na Alemanha a piscina é muito requisitado. E agora a gente está terminando uma obra de piscina. E eu sou responsável pela obra. E essa foi a história, como é que eu me tornei arquiteta, como é que o sonho foi realizado e como Deus interfere em cada passo da nossa vida. Eu não tenho a menor dúvida que Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Se você não tá nessa pegada, é porque ainda não é a hora e não tem as pessoas certas ainda no seu caminho. Mas vai ter, pode ter certeza. Só creia, seja fiel que vai dar tudo certo. Se vocês gostaram da minha história, do meu primeiro Cozinha e Fala, eu ainda vou continuar cozinhando. Eu não vou conseguir terminar com vocês, porque não tem nem muito mais o que falar sobre isso. E ainda falta muitos processos aqui pro meu quibe recheado. Mas se vocês gostaram da minha história, se vocês gostam de mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários, dá um like, se inscreve no canal, que pra mim é muito importante. Meu canal tá bem no comecinho, eu tô iniciando e vocês vão me ajudar muito se vocês se inscreverem no canal. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau! Videozinho rapidinho agora só pra finalizar. Quero mostrar pra vocês como é que ficou o quibe, olha só como é que ficou. Vamos ver como ele tá por dentro. Ó, recheado de queijo, de cream cheese na verdade. Espero que tenha ficado bom.